Fala galera do canal, me chamo Juliano e hoje veremos um vídeo que até me surpreendeu partindo do La Nación, que é basicamente a base do governo Milei na Argentina. É um grande estudo sobre a agricultura brasileira, sobre tudo que a Argentina precisa melhorar em relação ao Brasil na agricultura. Fala do desenvolvimento da agricultura brasileira durante os anos, das cidades brasileiras e tudo mais. É uma comparação direta dos países que o Brasil ganha basicamente em tudo, que eles falam abertamente que a Argentina precisa melhorar. Então é exatamente isso que veremos hoje, mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante. Dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! Na Argentina, temos o hábito de olhar para o curto prazo e, muitas vezes, de nos fecharmos em nós mesmos. No CIPEC, acreditamos que uma boa análise depende de observar períodos muito longos de tempo e de nos compararmos com o que acontece nos países vizinhos. Se observamos esta série temporal que mostra a produção agrícola da Argentina e de seus vizinhos, vemos como o Uruguai multiplicou sua produção de grãos por 7, o Paraguai por 6, o Brasil por 5 e a Argentina apenas por 3. O Uruguai e o Paraguai partiam de um patamar de produção muito menor, mas o Brasil e a Argentina têm uma história em comum. No início dos anos 2000, Argentina e Brasil produziam quase a mesma quantidade de grãos. Hoje, o Brasil produz 2,5 vezes mais grãos do que a Argentina. Somente a colheita de soja do Brasil é maior do que a colheita de todos os grãos da Argentina combinados. Nos anos 80 e 90, a Argentina crescia sua produção agrícola muito mais rápido que o Brasil. Mas depois das retenções, o crescimento brasileiro nos superou amplamente. Nesses 25 anos, a diferença de produção entre o Brasil e a Argentina cresceu até chegar a 1.550 milhões de toneladas. É o equivalente a 12 safras recordes da Argentina, que avaliadas somam 476 bilhões de dólares, 2/3 de um PIB recorde da Argentina. Para quem não conhece o Brasil, o Sudeste brasileiro é a parte mais famosa para os argentinos. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte são as cidades industriais e turísticas, com praias, que ficam no Sudeste. O Sul é para os brasileiros o seu Pergamino, seu Rojas, seu Venado Tuerto. E o Centro-Oeste brasileiro é o novo centro do agronegócio do Brasil, com Mato Grosso como sua nova fronteira agrícola. O Norte é onde fica a floresta tropical da Amazônia. Vou contar a história de como o Brasil conseguiu crescer tanto durante quase 3 décadas. Primeiro, devido ao respeito irrestrito ao direito de propriedade. Depois, porque, obviamente, havia terras disponíveis para crescer. Por fim, havia mecanismos para financiar o setor em seu crescimento e um enorme investimento em tecnologia. O que vocês estão vendo são as ocupações de terra do movimento sem terra no Brasil, que crescia a um ritmo de 23% ao ano até que Fernando Henrique Cardoso assume a presidência e se estabilizam em níveis muito altos. Imaginem investir no agronegócio quando não se tem o direito de propriedade sobre a terra em que se investe. A partir do momento em que Lula assume o governo, integra o movimento sem terra ao governo e o neutraliza em sua beligerância. As ocupações de terra despencam. E não só isso. Durante esses 23 anos, o Brasil jamais impôs retenções, proibições de exportação ou desdobrou o mercado cambial como fez a Argentina. O resultado é terrível. Durante esses 23 anos, o produtor brasileiro, por hectare de soja, chegou a faturar mais do que o dobro do produtor argentino, em média. Imaginem toda a massa de recursos adicionais que o produtor brasileiro tinha para investir. E podemos ver como o investimento em agroquímicos se multiplicou por 8 nesse período e dobrou a dose de fertilizante por hectare. É enorme o quanto cresceu em produtividade. Os brasileiros estavam antes abaixo dos patamares de produtividade em soja e milho que a Argentina e hoje estão acima. Então, quando olhamos o filme completo, a produção de soja no Brasil nos anos 80, comparada com a atual, se multiplicou por 11 vezes, quase 12.
34% desse incremento na produção se deveu ao incremento da produtividade e 65%, 66% se deveu a uma expansão da área plantada. No milho aconteceu exatamente o inverso. 65% do crescimento da produção de milho se deveu ao aumento da produtividade e apenas 35% se deveu à expansão de área. Agora, o que acontece quando há uma explosão massiva na produção de grãos? Bem, isso o Brasil traduziu em um enorme crescimento na produção de proteína animal, que gerou também um crescimento espetacular do PIB e das exportações, sem afetar a mesa dos brasileiros e gerando uma nova urbanidade, que é o que mais nos interessa no CIPEC. Aqui podemos ver como a produção de carne de frango em apenas 3 décadas se multiplicou por 8. A de carne suína se multiplicou por 4 e a de carne bovina se multiplicou por 2. Comparem com o desempenho argentino. Este enorme crescimento da produção de grãos e de proteína animal fez com que o PIB agro do Brasil se multiplicasse por 3 nessas 3 décadas. Por 3, enquanto a economia em geral se multiplicou por 2. Em 2 de cada 3 anos, o PIB agro cresceu mais rápido que o PIB da economia do Brasil. Isso é impressionante, porque é um processo de crescimento que incluiu vastas regiões do país no comércio mundial. Aqui podemos ver as exportações per capita do centro-oeste do Brasil evoluindo. No início dos anos 2000, as exportações per capita eram apenas metade da média do Brasil. Hoje, na atualidade, as exportações per capita do centro-oeste brasileiro, que é a nova centralidade agro do Brasil, duplicam as exportações per capita da média do país. É impressionante. E isso foi alcançado sem afetar a mesa dos brasileiros. Estamos medindo o poder aquisitivo em produtos da cesta básica pelo salário mínimo. Vemos como dobra a quantidade de carne bovina que o salário mínimo pode comprar no Brasil, multiplica por mais de 3 a quantidade de carne de frango e multiplica por mais de 4 a quantidade de carne suína. Mas aqui está o fenômeno mais interessante de todos. Enquanto nas cidades que não pertencem ao mundo do agro, saíram 9 milhões de pessoas, das quais 4 milhões saíram do Brasil. 5 milhões foram para os municípios do agro de rápido crescimento, que passaram de abrigar 19 milhões e meio de habitantes para 35 milhões e 200 mil. É impressionante como o processo de criação de riqueza no agronegócio atraiu população. As pessoas se mudaram da cidade para o campo. No estudo que fizemos com o CIPEC, conseguimos estabelecer uma correlação de que um aumento de 1% nas toneladas colhidas resultava em um aumento populacional de 0,71% nos estados agrícolas. E agora vamos explorar como são essas cidades para onde os brasileiros foram se mudar. Temos 8 capitais estaduais, mais a capital do país, Brasília, que é cercada de campos. Nessas 9 capitais vivem, em média, 1.600.000 brasileiros. E o crescimento dobrou em relação à média de crescimento do país. Foram geradas 6 metrópoles regionais, cidades que eram pequenas e hoje são grandes, como Campinas ou Ribeirão Preto. Depois estão as que chamamos de consolidadas, que são aquelas cidades que passaram de ser menores que uma Feira de Santana a serem um pouco maiores, como uma Joinville. Depois temos as cidades boom, que no período de 30 anos multiplicaram por 7 a sua população, um crescimento de 600%. Compare com as cidades rurais da Rota 5, da Rota 7, da Rota 3, que há décadas crescem a metade do crescimento populacional argentino. Temos as aceleradas, que mais que duplicaram sua população, 82 cidades.
as saudáveis, 274 cidades, que cresciam ao dobro do crescimento do país. E depois, temos municípios que não eram recenseados antes da década de 90 e antes da década de 2000. Esses municípios abrigam hoje 2,2 milhões de pessoas. É impressionante. Essas cidades não eram recenseadas. Só para terem um exemplo, escolhi as 6, as 2 Mar del Plata e as 4 Santa Fé, essas 6 metrópoles regionais, para verem como cresceu a população. Agora, não foi apenas um fenômeno migratório claro, identificável pelo CIPEC, mas também é um fenômeno de melhora na qualidade de vida. Porque em 2002, o PIB per capita do centro-oeste do Brasil era 4% mais baixo que o do Sudeste industrial. E hoje, esse PIB per capita é 11% maior, mas nas médias, os anões se afogam. E o que aconteceu com a pobreza nessas cidades? Bem, os estados das regiões agrícolas do Brasil reduziram a pobreza mais rápido que a média do país e que o São Paulo industrial. Os formados universitários nas 3 regiões agro cresceram mais rápido que os formados agro nos demais estados do país. Mas mais interessante ainda, os cursos agro cresceram mais rápido que os demais cursos universitários do país. E mais interessante ainda, os cursos agro nas regiões agro cresceram mais rápido ainda. No Centro-Oeste, se formavam menos de 300 estudantes em cursos agro no início do período, em 95. Hoje, se formam mais de 6.000. Foi uma revolução que exigiu gente preparada trabalhando para melhorar a produtividade. O exemplo do Brasil é um exemplo que a Argentina tem que levar em conta. Para quê? Para desenvolver a faixa central do país, que vai da Nor-Patagônia até Salta. Se a cordilheira tem um processo de desenvolvimento associado à mineração, se a Patagônia tem um projeto de desenvolvimento associado ao petróleo e à energia, o centro do país precisa ter um projeto de desenvolvimento associado ao agro. Se um argentino nascia em 1861, com a Batalha de Pavón, vinha de 50 anos de guerras civis sangrentas que mergulharam o país na pobreza. Aos 50 anos, essa mesma pessoa vivia no país mais rico do planeta. E se morresse aos 79 anos, jamais teria visto um golpe militar. Em 1981, se perguntássemos a um argentino de 50 anos que já havia vivido ao menos 6 golpes de Estado que viraram a norma, e disséssemos, não vai ter mais golpes militares na Argentina, ele morria de rir. Nunca mais houve um golpe militar na Argentina. O futuro é de quem se atreve a enxergá-lo. Dá para fazer muito em uma geração de pessoas sensatas. Mas foi uma matéria bem mais técnica do que costuma ser aqui no canal, porém ela ajuda a dar todo o embasamento para diversas discussões. Eu cresci em uma cidade onde a agricultura é extremamente forte, Imperatriz do Maranhão, a segunda maior cidade do Maranhão. E mesmo meus pais não têm nada a ver com a agricultura, meu pai é professor e minha mãe é assistente social, pelo menos na época, eu sempre convivi de perto com toda a agricultura. Os maiores eventos da minha cidade sempre foram ligados à agricultura. E lá você vê, cara, o quão potente é todo esse processo. E temos que valorizar muito a agricultura brasileira. Eu sei que parte dos agricultores brasileiros, eles gostam de reverenciar muito os Estados Unidos. Mesmo a gente mostrando aqui que a realidade dos agricultores dos Estados Unidos é péssima, é absurdo. Os caras estão pé da vida com o Trump, mesmo tendo sido base do governo Trump. Mas quem tem bom senso tem que reverenciar a agricultura brasileira. Lógico, tem críticas a se fazer e tem pontos positivos enormes. Então é preciso botar isso na balança e que o Brasil sempre vença com todo esse processo. O importante é o Brasil sempre crescer, sempre evoluir e tudo mais. E que bom que a agricultura brasileira é top do mundo hoje. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante. Dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!